Fala aí, projetistas de incêndio em São Paulo ou que fazem o PPC em São Paulo. Nesse vídeo vamos analisar um projeto de combate a incêndio feito através do acelerador de PPCI, que é um aplicativo criado para te ajudar a fazer o projeto de incêndio 10 vezes mais rápido e com muito mais facilidade. Neste caso, usando as normas de São Paulo e, portanto, veremos as características que existem no PPCI de São Paulo, dos cálculos e dos documentos. Então bora lá. Eu estou aqui na página principal, que era a página de dashboard, e aqui eu posso ver os meus projetos recentes. E eu não tenho nenhum projeto em São Paulo, tá? Você pode ver que esses nomes aqui são nomes de exemplo. Então eu vou aqui em todos os meus projetos e vou procurar um projeto que eu fiz em São Paulo, tá? Que também foi de exemplo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o cliente São Paulo. Então eu cliquei nele. E aqui mostra, os projetos deste cliente. Então, deste cliente que tem o nome Cliente São Paulo, só tem um projeto. Vou clicar aqui nele, que eu vou entrar nele agora para mostrar para você, tá? Ótimo, passando rapidinho por ele aqui, ó. Essa aqui é a página de informações do projeto. Então, é a página onde você vai poder ter alguns resumos, Então, por exemplo, aqui você vê o valor do projeto que você colocou lá na página de configurações iniciais. Aqui você vê o tempo gasto no projeto, que é de... Aqui, por exemplo, a gente gastou 839 horas aqui, que foram 35 dias, e o preço por hora trabalhada em relação aos 15 mil foi de R$ 17,88, tá? Claro que isso aqui é um exemplo. Por exemplo, no momento que eu coloco o aprovado, que isso aqui fica liberado para mim. E logo agora, quando eu fui gravar o vídeo, eu coloquei aprovado. Então, deu esses 35 dias, tá? Aqui abaixo ficam as assinaturas, Nesse caso aqui a logomarca do cliente. E aqui a assinatura do cliente. Esses documentos, essas assinaturas, esses arquivos, vão aparecer nos documentos necessários lá na frente, tá? Aqui a gente já sabe que o projeto foi classificado como projeto técnico, porque o aplicativo me fala, e fala que abaixo estão as informações que você precisa para dar entrada no processo dentro do Corpo de Bombeiros. Então aqui já te fala quais são os documentos que você precisa, tá? Beleza. E aqui abaixo estão todos os formulários de São Paulo, tá? Quando a gente clicar neles, você vai ver que todos eles estão preenchidos já, beleza? Beleza, mas vamos seguir aqui, ó. A gente vai aqui para a segunda página, para a página de configurações iniciais, que é a página onde a gente começa a fazer o projeto. Então pronto, assim que você clica em novo projeto, que fica aqui na página de dashboard, você vai cair nessa página, onde você vai colocar as configurações iniciais de acordo com o que o aplicativo pede. Então aqui pede os dados do cliente, que é o nome do responsável pelo uso, o nome da empresa, e aqui é tudo de exemplo, tá? Esse projeto foi feito tudo de exemplo, então é tudo fictício. Nesse caso aqui, o responsável técnico do projeto é o usuário do aplicativo, que nesse caso aqui sou eu. Então as informações que estão neste perfil aqui, que vão lá para os documentos, e nesse caso aqui estão as informações também do responsável técnico, Inclusive aqui fala, perfeito, certifique-se que as informações do usuário foram corretamente preenchidas em perfil. Beleza? Então o que segue? Então logradouro, de novo, tudo é exemplo, Bora ver aqui, ó. Então aqui a gente colocou algumas divisões, ó. Foram duas na verdade, J3 e a D1, tá? Beleza, seguindo aqui, então áreas de identificação. Qual a área existente aqui? Então são 800 metros quadrados de área construída, uma área total de 800 metros, e a área a construir é 0, tá? A quantidade de pavimentos da certificação foram 2. A quantidade de subsolo não existe, Então não possui subsolo. A altura piso a piso aqui foi de 5 metros e a altura gabarito foi de 12 metros. E quais são as divisões dos pavimentos? Então aqui no primeiro pavimento, que é o térreo, a gente pode ver que tem só o J3. E no segundo pavimento, que é o primeiro andar, existe somente o D1, tá? Essas aqui são as cargas de incêndio que a gente utilizou aqui, Inclusive, neste caso do J3 aqui, a gente precisou fazer o cálculo pelo método referente à altura de armazenamento. Então, armazena-se lá papelaria, estoque de papelaria, com uma altura de armazenamento de 2 metros, que deu uma carga de incêndio de 990 MJ por metro quadrado. E nesse caso aqui, alterou aqui também, tá? E aqui em D1 continuou com 700 MJ por metro quadrado, que apresenta lá na instrução técnica, tá? Todas as informações que vêm aqui em cima nessa ocupação são as mesmíssimas informações que tem lá na instrução técnica. Então, em momento algum, você precisa abrir a instrução para selecionar aqui, Então, o que você precisa fazer é vir aqui nesse campo, pesquisar pela ocupação que você tem e vai encontrar automaticamente, tá? Beleza, então descendo aqui, o que a gente pode ver mais? Aqui me fala, qual que é o tipo de projeto, que também foi falado aqui na página de informações gerais.
mas a gente só tem essas informações aqui nas informações gerais após o preenchimento dessa página de configurações iniciais. Então a gente já entendeu que é PT, né, por ter essas características, e essas aqui foram as medidas de segurança utilizadas do projeto. Por quê? Porque devido às características que você colocou da edificação aqui, o próprio aplicativo entendeu que essas são as medidas que a instrução técnica fala que precisa ter em seu projeto, tá? Então, de novo, você ainda não precisou abrir a instrução técnica. Nesse caso aqui do isolamento de risco, ó, foi uma medida de segurança que eu quis adicionar aqui. Então, se eu quisesse adicionar chuveiro automático, por exemplo, bastaria clicar aqui, ó, que adicionaria para mim, tá? Nesse caso, eu não quero. E se eu quisesse retirar alguma, naturalmente eu retiraria também. Fechado? Quando eu cliquei aqui em notas, apareceu as notas específicas e as notas gerais dessas divisões que eu tenho aqui, tá? Então você precisa ler para entender o que a instrução técnica fala em relação às exceções e às observações em relação às divisões aqui, tá? Elementos estruturais, a gente colocou concreto. E sustentação da cobertura, eu não coloquei, mas eu vou colocar agora. Vamos falar que é metálica. Em riscos especiais, eu preciso selecionar qual risco que existe, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar algum, tá? Então, por exemplo, vou falar aqui vaso sob pressão caldeira. Agora, eu vou clicar aqui em próximo passo. Clicando em próximo passo, o aplicativo vai entender que a gente agora vai dimensionar todas as medidas que estão aqui, tá? Então, a gente passa pelo acesso de viatura. Ao clicar aqui em próximo passo, a gente vai para segurança estrutural. Logo depois, a gente vai para compartimentação. Logo depois, para controle, saída, plano, brigada. E a gente vai chegando aqui até o final. Hidrantes, isolamento de risco. Deixa eu ver isolamento de risco, por exemplo. Eu vou passar por umas aqui só para mostrar para vocês como é que é, tá? Como é que funciona. Isolamento de risco, nesse momento, não tem nada calculado aqui, tá? Então, a gente vai calcular rapidinho, ó. Vamos supor que existe um isolamento entre aquelas duas divisões. Naquele caso ali, uma está no térreo e outra no primeiro pavimento. Então, a gente vai fazer o isolamento aqui, a separação entre edificações, mas é como exemplo, tá? Então, vou selecionar aqui que tem essas duas divisões aqui. Para o cálculo, a largura eu vou colocar qualquer uma, tá? 15, 15, abertura aqui 10, ó, 16, 15, 14, eu vou colocar aqui 16 também. E aqui abertura 9. Edificação possui compartimentação? Vou colocar que sim, possui horizontal e vertical, tá? De novo, como exemplo, qual a parte da fachada? Toda a fachada. Existe corpo de bombeiros militar no município? Sim, existe. Aí aqui me dá algumas informações, já faz para mim o cálculo de relação da largura e altura e já faz o cálculo para mim de percentual de abertura, tá? Descendo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar quais são as minhas edificações, expositora e em exposição. Vamos falar aqui J3 e D1 aqui, tá? Então, você percebe que já calculou automaticamente para mim aqui, ó. Então, qual que é a distância calculada que precisa ter para que uma edificação seja considerada isolada uma da outra, né? Então, a J3 precisa ser 9,15 metros de distância da outra. Se eu colocar aqui foi 10 metros. E a D1 precisa ter 8,64 metros de distância uma da outra para ser considerada isolada, tá? Vou colocar aqui que são 10 metros também. De novo, exemplo, né? Beleza, o restante das informações vai aparecer no memorial, tá? Ou então nos formulários, beleza? A gente vai ver isso até o final. E eu posso vir aqui e clicar em próximo passo. Nesse caso aqui, se eu clicasse em próximo passo, eu viria para o memorial descritivo, tá? Mas eu quero mostrar outras medidas rapidinhas para você aqui, ó. Então, hidrantes e mangotinhos. Hidrantes e mangotinhos também foi feito para você configurar ele rapidinho, tá? Por que que tem algumas perguntas aqui? Porque todas as perguntas vão ser necessárias para que o memorial descritivo ou os formulários sejam preenchidos, tá? Então, nesse caso aqui, não é necessariamente somente o cálculo, tá? Mas envolve todo o memorial descritivo, beleza? Ótimo. Então, a gente vai descer aqui, por exemplo, vou selecionar o tipo. Aqui só me dá o tipo que o J3, nessas características, existe, tá? Então, por exemplo, tipo 4, RTI 28. Vou selecionar aqui que o tipo 4 com DN 65 no esguicho, né? Tá, então aqui me deu as informações do tipo 4, continua me dando as informações aqui. Eu não vou preencher isso, tá? Eu não vou preencher isso não e eu vou seguir. Eu vou colocar algumas coisas aqui só porque eu quero mostrar para vocês o cálculo final. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui, ó. Na verdade eu vou precisar preencher para mostrar o cálculo final, né? Então aqui não precisa, vou colocar aqui o concreto só para preencher, né? Inferior, localização, eu não preciso.
Qual o valor total aqui? Eu vou colocar 80, tá? Valor total do RTI. De novo, somente exemplo. Como será o acionamento da bomba? Automatizado por pressostato. Então, dessa forma aqui, você vai preenchendo o memorial e respondendo as perguntas, tá? Então, qual tipo de hidrante de recalque? Público. Aí pede alguma informação aqui, qual a quantidade de hidrantes, isso aqui tudo vai ser no memorial e a gente vai ver onde vai faltar isso, tá? Aqui, se eu tiver alguma observação que eu queira tanto que o analista veja, quanto que o dono veja, né, quanto que a pessoa que vai executar veja, eu coloco aqui, tá? Então aqui, ó, a gente vai terminar o cálculo agora. Então eu cliquei aqui e faço o cálculo completo do sistema de hidrantes. Ao clicar ali, já me deu todas as informações do sistema de hidrantes, né? Então aqui você pode ver que eu coloquei outras informações já como exemplos, né? Aqui, por exemplo, se eu clicar aqui nos componentes, ó, não tem nada preenchido aqui. Ah, tem aqui, ó, acabou de carregar. Então 3 aqui só, né? Então eu fui colocando também como exemplo, né? Por exemplo, do ponto A ao segundo hidrante, vamos ver se eu coloquei alguma coisa. Aqui, ó, curva de 45. Deixa eu colocar aqui um registro angular só também. Pronto. Isso aqui vai calcular para mim a distância equivalente e a distância total. Então já está somado para mim aqui, tá? Diferenças de níveis. Aqui eu já tinha colocado as informações também, que era só para exemplo, tá? E aqui ao final já me dá os cálculos, ó. Então me dá as vazões, me dá as perdas de carga, me dá o P montante, me dá os dados da bomba, tá? Então, por exemplo, aqui a eficiência da bomba, se eu colocar aqui 80% ao invés de 50%, o que vai acontecer com a potência, ó? Ao invés de 6,71 vai para 4,19, né? Então já me dá todas as informações aqui calculadas, beleza? Eu posso fazer a mesma coisa nas outras medidas. Então posso te mostrar a saída de emergência, plano de emergência, obrigado. Deixa eu te mostrar uma outra medida aqui que é a saída de emergência para você ver o quão fácil também é a saída de emergência, né? Então aqui tem a sua estrutura. Nessa estrutura tem 2 pavimentos. Nesse primeiro pavimento só tem o J3 e nesse segundo pavimento só tem o D1. A gente já viu isso lá na página de configurações iniciais. Vou colocar um exemplo para você aqui, ó. Então, já trouxe para mim a altura que eu coloquei lá na página de configurações iniciais e aqui já me trouxe a altura, né? A classificação. Então, é tipo 2, edificação baixa, tá? Então, por exemplo, o que é isso aqui, Geraldo? Ó, sua edificação possui as características abaixo? Então me pergunta, né? Se possui chuveiro, se possui somente a saída, se possui detecção. Se você já faz o projeto e conhece, você sabe que isso aqui é para determinar isso aqui, ó, as distâncias máximas a percorrer até a saída. Repare que nesse momento está 40 e está 30. Se eu colocar aqui detecção, ó, o que vai acontecer? Ó? Então mudou para 45 e para 35. Se eu colocar chuveiro, ó, então mudou aqui para 70 e para 65. Então são as mesmas informações que tem na tabela. Percebeu que em nenhum momento eu precisei abrir instrução técnica? Pois é, vou voltar aqui para o normal. Então o que eu preciso preencher aqui agora, né? Nesse caso aqui, ó, me perguntou, existe algum dos cálculos abaixo que você não queira nessa edificação? Então eu selecionei aqui que eu não quero acesso e descargas. Eu só quero o cálculo de escadas e rampas, tá? Então sumiu aqui para mim, não aparece acessos e descargas. E aqui abaixo me perguntou qual a metragem quadrada da área. Por que me perguntou isso? Porque aqui em cima me deu a população, ó. Me falou que a população do J3 é uma pessoa por 30 metros quadrados de área. E aqui eu coloquei que tem 1.500 e já fez o cálculo para mim automático da população aqui, tá? Então me fez esse cálculo e aqui eu só precisei colocar a largura adotada lá em meu projeto. Dessa mesma forma foi o D1 respondido aqui, beleza? Tá, agora onde que eu posso ir? Eu posso continuar seguindo as medidas, preenchendo as medidas, ou então eu posso ir ver os documentos, tá? Nesse caso eu cliquei aqui em memorial descritivo. Como que é o memorial descritivo, né? Então você pode ver que aqui apareceu a logomarca minha, que é a logomarca que eu coloquei aqui em perfil, apareceu a logomarca do meu cliente. Aqui apareceu, ó, aqui abaixo, apareceu a assinatura do meu cliente e a minha assinatura como responsável técnico, tá? Claro, tudo como exemplo, beleza? Esse aqui é o memorial já vem preenchido automaticamente para você, ó. Então tudo que você respondeu lá nas páginas aqui das medidas, a gente trouxe aqui para dentro do memorial e para dentro dos anexos, que você vai ver agora, tá? Então aqui, ó, já traz tudo para você com todas as informações. Por exemplo, aqui, ó, aqui já trouxe o cálculo do J3, que a gente fez aquele cálculo lá em relação à altura, né? Então papelaria estoque, o valor para 1 metro é 495 e a altura de armazenamento é 2. Com isso deu uma carga de incêndio de 990, tá? Tudo isso é preenchido aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, por exemplo,
Não, deixa eu mostrar as medidas que a gente fez, né? Então, saída de emergência. Cadê? Ó? Então, pronto, saída de emergência. Já me mostra aqui as informações, tanto do J3 quanto do D1, quanto também as escadas, me mostra as saídas da edificação, né? Aqui são os cálculos, ó. Lembra que a gente não colocou o cálculo de acesso e descargas? Tá vendo que não apareceu? É por conta disso, né? E aqui já apareceu as informações que a gente colocou lá, ó. Então, 1.500, população 50 e essas são larguras adotadas. A mesma coisa acontece aqui, tá? Só que D1, ó, eu não tinha colocado uma área, então não aparece para mim os cálculos da forma correta, beleza? Vamos ver. Se eu descer aqui, eu vou conseguir ver tudo, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver hidrantes aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o hidrante já me mostra a tabela totalmente preenchida, tá? Que é aquela tabela do anexo que a gente precisa apresentar pelo Corpo de Bombeiros. Geraldo, eu não quero mostrar o memorial descritivo assim, sabe? Então, eu não preciso mostrar. Não precisa? Tá ok. Isso aqui é só um complemento. Então, eu vou vir aqui em anexo e formulários, ou então eu vou vir aqui em informações gerais, tá? Se eu vier em anexos e formulários, eu vou ver todos, eu vou clicar aqui. Mas lá eu vou ver todos os anexos, todos os formulários que eu tenho dentro do projeto de incêndio de São Paulo, tá? Olha, então, tudo que eu tenho aqui são os anexos já preenchidos. Então, por exemplo, olha esse anexo de formulário de segurança contra incêndio do projeto técnico. Já está preenchido as ruas, né, o endereço, o CNPJ, o responsável pelo uso, né? Esse em vermelho aqui são as informações que você pode acrescentar agora, tá? Então, por exemplo, qual que é o número do projeto anterior? Eu não tenho, né? Mas vamos colocar aqui a 1 aqui. Qual que é a ocupação do subsolo? Eu não tenho, então eu vou deixar em branco aqui, né? Nesse caso aqui, quando a gente for imprimir ou for salvar em PDF, esse em vermelho aqui vai sair e vai ficar só a cor branca mesmo, beleza? Esse vermelho aqui é só para te ajudar a lembrar que você precisa preencher, tá? Então lembra aqui que na estrutura portante a gente deixou concreto e nós colocamos metálica lá? Pois é, isso aparece aqui. Isso aparece também nos outros anexos que precisam disso, né? Então, por exemplo, aqui metálica. Perceba também que as medidas já foram preenchidas de acordo com o que apareceu lá. Por exemplo, olha, isolamento de risco, separação entre edificações, que eu precisei colocar adicional lá, então apareceu aqui também. Então, olha, as assinaturas do cliente, a assinatura do responsável técnico. Aqui abaixo já mostra o CREA do responsável técnico e o nome, né? E também o nome e o CPF do cliente. Beleza? Então, tudo isso já é preenchido, ó. Vamos ver aqui, por exemplo, olha, tem o memorial de cálculo somente de hidrantes. Então, aqui, ó, somente uma página, tá ótimo. E olha, já aparece aqui todas as informações, os cálculos, já aparece aqui a bomba de incêndio, as informações do reservatório, né? E assim você pode ver todos os anexos, tá? Se eu clicar aqui em informações gerais, eu vou voltar lá para aquela primeira página que a gente começou do projeto, onde mostrou para mim as informações, né? E aqui, ó, eu vou poder ter acesso também aos formulários de anexo, tá? Só que aqui individualmente. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em ver tabela cálculo de hidrantes, que é aquela tabela que a gente acabou de ver, né? Ótimo, então já apareceu ela para mim aqui e ela aparece sozinha, percebe? Justamente porque é somente dela. Se eu clicar aqui em salvar em PDF, ó, vai abrir a opção para mim de salvar em PDF ou de imprimir, tá? Se você tiver uma impressora, vai aparecer aqui. Se não, vai salvar em PDF. Você pode mandar por e-mail ou colocar no sistema lá. Fechado? Então, é assim que funciona o acelerador de PPCI aqui para São Paulo. E é bem fácil, né? Bem fácil assim fazer um projeto de incêndio em São Paulo usando o aplicativo acelerador de PPCI. Então, você já deve saber, né? Para se inscrever e ter acesso a tudo que foi mostrado agora, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua assinatura em um dos planos do acelerador de PPCI. Faça a assinatura no plano que fizer mais sentido para você neste momento, tá? Então, um abraço e bora acelerar esses projetos de incêndio.